Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem em emergência. No vídeo de hoje, trataremos sobre a avaliação da dor aguda. Alguns dias atrás, enviei um material para leitura e elaboração de duas perguntas. Hoje, então, explanarei sobre esse tema e vou acabar respondendo, então, esses questionamentos. A dor é reconhecida como uma das principais e mais frequentes queixas do serviço de emergência e as suas repercussões, identificadas como potencialmente prejudiciais para o organismo. Embora frequente, pouca atenção tem sido dada para esse tema, principalmente no trauma. O grande problema são as prioridades imediatas, já que, geralmente, a prioridade é preservar as funções vitais e os potenciais riscos de morte. Então acaba que a dor fica em segundo plano. No serviço de emergência, a dor é muito frequente, pois está relacionada com afecções traumáticas, queimaduras, infecções, até mesmo processos inflamatórios. A evolução natural da dor aguda é a sua remissão. É mais intensa no início e na medida que ocorrem imobilizações de parte lesada, mesmo a cicatrização, há uma redução de liberação de substâncias algogênicas, resultando então na diminuição gradual da dor, como nos casos de fratura, por exemplo. Então isso se aplica para a maioria das dores agudas, porém, em decorrência da ativação de várias vias neuronais, em tempo prolongado, o caráter da dor pode modificar e passar então de agudo para crônico. A persistência desses processos pode causar respostas metabólicas neuroendócrinas, como o aumento do ACTH, de cortisol, do HAD, do GH, glucagon, renina, aldosterona, e ainda pode causar hipoglicemia, resistência à insulina, aumento do catabolismo, da acidose metabólica, dentre vários outros processos. Por isso, pessoal, é importante que a equipe de enfermagem conheça os efeitos danosos da permanência prolongada da dor, e preciso, então, assumir a responsabilidade pelo seu controle, ou pelo menos pelo seu alívio. Uma das principais algesias no serviço de emergência é a cefaleia, que pode então ser associada ao risco de inflamações meninges, crises hipertensivas, AVC e até mesmo hemorragias subaracnoides. Já na região lombar, a dor ela pode estar associada à cólica renal, pielonefrite, até mesmo aneurisma de aorta. E na região abdominal, ele pode estar então sendo associado a pancreatite, trombose mesentérica, úlceras, deslocamento de placenta, enfim, são várias as causas da dor. Então, mediante esses exemplos, quadros álgicos requerem uma avaliação sistematizada. Então, como fazer então essa avaliação da dor no pronto-socorro? Não é simples, visto que é um fenômeno individual e subjetivo, cuja interpretação e até mesmo a expressão envolvem elementos sensitivos, emocionais e até mesmo culturais. A avaliação da dor aguda, em geral, é mais fácil, porque o quadro doloroso é mais recente, é bem localizado e o paciente também tem maior noção da intensidade e da magnitude dessa dor. Então, acaba que deve ser interrogados e investigados sobre a localização, a intensidade, o início dessa dor, a duração, a periodicidade, o padrão evolutivo e até mesmo outros sintomas que podem estar sendo associados. A intensidade dolorosa é um componente de grande expressão da experiência dolorosa e o mais efetivo na prática clínica e de pesquisa, sendo indispensável para o planejamento da terapia da dor e para a verificação da adequação do esquema proposto. Para a aferição da intensidade dolorosa, tem sido recomendado escalas numéricas e descritores verbais. As escalas numéricas elas são graduadas de 0 a 10, sendo que o 0 significa a ausência da dor e o 10 significa a pior dor imaginável. O uso de diagramas corporais para aferição do local
da dor também tem sido recomendado. O paciente ele acaba então apontando no seu corpo ou em algum diagrama a região ou as regiões dolorosas. O conhecimento de todos os locais dolorosos, a análise em conformidade com a distribuição nervosa da região e a identificação de possíveis grupos musculares envolvidos podem ajudar a compreender a etiologia e a magnitude do quadro. Acredita-se que a utilização de escala numérica e mesmo do diagrama corporal nos serviços de emergência sejam viáveis pela facilidade de uso e pela compreensão do paciente, pela rapidez da aplicação e a possibilidade de avaliação contínuas do quadro álgico. Essas escalas são úteis em pacientes com baixa escolaridade e aqueles mesmo com dificuldade em compreender escalas mais complexas. Por ser considerado como o quinto sinal vital, a dor então deverá ser avaliada no momento da consulta ou do atendimento e ser reavaliado então conforme a necessidade de cada caso para o conhecimento da melhora ou até mesmo da piora. Galera, entre as dores agudas, a menos investigada é a dor do trauma, o que parece um contrassenso, uma vez que as causas externas constituem a terceira causa de mortalidade no Brasil. E as vítimas desses eventos vivenciam dores intensas. Então, a dor na urgência ela tem um significado diagnóstico importante. Ela pode ser um sinal cardial de uma lesão traumática, um índice de sua evolução ou até mesmo sua gravidade. Então, avaliar a dor sem a análise da situação, da patologia causal, pode então indispor a um risco evolutivo. Importante ressaltar que nas dores agudas, a intensidade e mesmo a agitação psicomotora que surgem em decorrência da resposta neurovegetativas, elas podem comprometer seriamente a evolução de um quadro clínico inicialmente estável. A opção antiálgica por um analgésico simples ou um anti-inflamatório não hormonal, opioides fracos como o tramadol, codeína, ou até mesmo mais forte como a morfina, assim como sua via de administração, doses, repetições, deveriam então basear-se na dor referida pelo paciente e não numa escala, e até mesmo após uma escala, a utilização de uma escala, né? Dessa forma, garantiria uma avaliação contínua e documentada do processo doloroso e a sua evolução ou sua piora, melhora, a necessidade de uma reavaliação desse fármaco utilizado. Agora eu vou elencar alguns passos importantes para a eficácia no controle dessa dor, que nós podemos fazer como equipe de enfermagem, como nunca prejulgar a dor de um paciente, tampouco comparar ela com a dor de uma outra pessoa, acreditar na queixa álgica, realizar avaliações constantes, devendo ser aferida de forma contínua e sistematizada, documentar todo esse processo, utilizar um ou mais instrumentos objetivos para avaliação da intensidade dolorosa, incentivar o paciente a informar suas queixas, observar, anotar e comunicar as consequências da dor, como o aumento da PA, diminuição da saturação de O2, diminuição do sono, do apetite, etc. Também é importante observar o comportamento do paciente, como choro, gemidos, expressão facial de sofrimento, movimentação corporal alterada, posturas de proteção. Também não deve esquecer que o paciente é o experienciador e o profissional é o observador. Então, também é preciso prevenir a dor, horários pré-estabelecidos do analgésico e não sob a forma de demanda, aquele regime de se necessário. É preciso também medicar de acordo com a intensidade da dor e não conforme expectativa ou mesmo hábito profissional. Educar o paciente, familiar e até os mesmos profissionais sobre a importância e os métodos para fazer esse controle da dor também é importante. Trabalhar em equipe, todos têm um objetivo comum, que é o alívio e controle da dor. E por último, lembrar que não há qualidade em um serviço no qual o paciente permanece com dor.
Agora, gente, nós vamos avaliar então as perguntas feitas por vocês. Nós vamos começar com as perguntas que o William fez, tá? Então, na pergunta 1, ele fala assim: para se tratar um paciente com dor aguda, deve-se buscar quais avaliações? Bem, ele mesmo já respondeu e gostei bastante da resposta dele, então eu vou até ler o que ele respondeu. Tá? Ele escreve assim: é necessário uma avaliação rigorosa que inclui exame físico do paciente, antecedentes clínicos, investigação laboratorial, busca causal da doença, além da utilização das escalas de dor. Na segunda pergunta, ele faz assim: quais os tipos de escalas são utilizados para avaliar a dor e qual método deve ser utilizado? Tem sido utilizada a escala numérica de 0 a 10, onde que o 0 significa ausência de dor e o 10 a pior dor imaginável. Essa escala ela é bastante utilizada justamente porque ela é fácil interpretação, né? Também pode ser utilizado outras escalas visuais em que o próprio indivíduo ele acaba mostrando onde está essa dor. Então, essas escalas de cores e desenhos elas são bastante utilizadas para criança ou mesmo pessoas que têm dificuldade de compreensão e têm mostrado resultados muito positivos. Agora nós vamos ler as perguntas feitas pelo Shelton. Tá? Ele faz assim: qual o objetivo da avaliação dolorosa? Bem, o objetivo da avaliação dolorosa é estimar mesmo a localização, focar melhor aqui. Bom, então o objetivo é estimar a localização, a intensidade, quando iniciou essa dor, a duração, a periodicidade, o padrão evolutivo e até mesmo outros sintomas associados para que de uma forma específica possa então ser medicado conforme a real situação. A sua segunda pergunta fala: como avaliar a dor de um paciente? Essa pergunta já foi respondida, mas basicamente então utilizando escalas de aferição da intensidade dolorosa é uma boa escolha. Vamos agora então ler as questões da Carla, que coloca assim: no que consiste o protocolo ATCLS? Em que momento poderia ser incluso um tal protocolo, a tal avaliação da dor no trauma e qual seria sua finalidade? Então, o ATLS, Advanced Trauma Life Support, é um curso avançado de atendimento ao trauma destinado a aperfeiçoar as habilidades no atendimento ao traumatizado grave. Ele tem como objetivo desenvolver e aprimorar habilidades inerentes à assistência das vítimas de trauma, principalmente as graves, com base em protocolos acessíveis. Evidências clínicas e diretrizes internacionais e conformidade uniformizaram essas condutas, né, conjuntamente com uma equipe multiprofissional. Sobre o momento em que ela poderia ser empregada, poderia ser após a avaliação inicial, né, após o XABCDE. Qual o motivo de ser atribuída a pouca atenção atribuída à dor quando relacionada ao trauma? E quais são as duas principais formas de avaliação da dor aguda em um pronto-socorro? Bom, o grande problema são as prioridades imediatas, já que geralmente a prioridade é preservar as funções vitais, os potenciais riscos de morte, então a dor acaba ficando em segundo, terceiro plano. Próximas perguntas a ser respondidas é da Natália, que ela coloca assim: qual é o tipo de dor mais frequente na emergência? A dor é sempre muito frequente, justamente porque geralmente está associada ao trauma, queimadura, infecções, até mesmo inflamações. E sua segunda pergunta diz: a principal queixa no serviço de emergência é a cefaleia. Quais são os diagnósticos de risco que a cefaleia pode estar associada? Bem, inflamações das meninges, crise hipertensiva, AVC, hemorragia subaracnoide. Claro que se for tratando de um trauma, a gente pode até mesmo estar associado ao impacto do acidente, tá? Então são várias as causas que podem levar à dor. E nós, como equipe de enfermagem, precisamos sempre estar atentos a esses sinais verbais e não verbais do que está causando e assim acionar então os demais profissionais, né,
dependendo, analisar quais são os analgésicos que já estão sendo prescritos para esse paciente, analisar se realmente está surtindo efeito. Caso não, fazer uma análise novamente. Essa análise, como eu disse, da dor, ela não tem que ser feita só no momento de internação, quando ela vai ser admitida. Não, essa avaliação ela tem que ser algo contínuo, tá? Então, se a sua dor, ela está sendo, a dor do seu paciente, perdão, ela está sendo diminuída por um analgésico hoje, não significa que na semana que vem esse mesmo analgésico vai estar sendo potente ainda. Então, por isso é necessário sempre fazer essa reavaliação da dor e, mediante a necessidade, então, fazer a readequação então, dos medicamentos utilizados para essa finalidade. Bom, agradeço então mais uma vez a presença de todos por ter então assistido mais essa videoaula. Qualquer dúvida, então, fico à disposição. Obrigado.